Olá, bom dia. Eu sou Adriana Jordão, enfermeira líder educacional do Hospital Nipo Brasileiro e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aqui uma pessoa eletrizante. Nós vamos falar com a doutora espetacular Viviane Campos. Obrigada, muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela audiência de vocês. Viviane, conta um pouquinho para os nossos internautas como foi a escolha da carreira, em que momento que ela aconteceu. Então, tem um fato bem curioso, porque quando eu era pequena, a primeira coisa que eu queria não era ser médica, era jogar basquete. E eu joguei basquete no Círculo Militar de São Paulo, eu era armadora, e eu fui jogando basquete, foi dando certo, até que chegou um ponto que todo mundo cresceu e eu não. Aí, eu não pude prestar a prova da federação. Aí, foi quando eu fiquei uma semana assim, triste, sem saber o que eu ia fazer da vida. Aí eu pensei, bom, meus pais já eram médicos, né? E aí meu pai falava, se você fizer medicina, isso, aquilo. Eu falei, não quero fazer medicina porque ele quer que eu faça medicina. E aí eu fui pensando que especialidade que eu poderia fazer, porque eu realmente me interessava por algumas coisas de medicina, de cirurgia e tal, que pudesse ter procedimento e que eu pudesse me cuidar. Porque eu acho assim, que a gente tem que ser o exemplo daquilo que a gente prega. Independente da profissão que você siga. Então você tem que ser o seu chamariz. E aí eu resolvi fazer dermatologia. E para fazer dermatologia, tinha que ser médico. Então o pessoal fala, você não queria salvar o mundo? Não. Você não queria tratar a pressão das pessoas? Não. Eu queria deixar todo mundo bonito, feliz e saudável. Interessante, muito bacana. E aí você acabou escolhendo então a carreira. Exato. E aí eu cheguei na medicina e descobri que em 6 anos de faculdade eu tinha só um mês de dermatologia. E aí, para eu aguentar os 6 anos, eu tive que fazer ligas, né? Que nas faculdades, isso é bem legal também para quem entra numa faculdade de medicina e não sabe o que fazer lá dentro. No primeiro ano, eles já mostram as ligas. O que são ligas? São grupos de alunos que vão numa área específica e você começa a ter uma imersão nessa área bem antes de você aprender sobre ela. Então, por exemplo, a dermato a gente teve bem depois, acho que não sei se foi no 4º ou no 5º ano de faculdade, mas desde o primeiro eu já estava inserida dentro da dermato. E aí eu fui estudando, aprendendo, assim como tem liga de cirurgia plástica, liga de outras áreas, né, cardiologia, mas aí não é liga de cardiologia, geralmente é a liga da pressão alta, o nosso câncer de pele. Sim. E aí eu prestei na USP a de sífilis, prestei na USP a de estética médica, aí na minha faculdade também tinha de cirurgia plástica, queimados e retalhos, e eu fui indo por essas áreas, aprendendo, e era assim. Interessante. O que você pode falar um pouquinho sobre a carreira? O que ela proporciona? Na medicina em geral ou na dermatologia? Também, pode falar da medicina em geral e depois da dermatologia. A medicina em geral, gente, é muito importante por 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto de você servir, porque a partir do... Eu brinco que eu falo que no mundo você tem militar, médico e civil. Eu não considero a gente como civil, porque a gente tem um conhecimento fora da curva que pode salvar vidas. Então, a partir do momento que você escolhe ser médico, você está disponível para o que precisar, para você ajudar o que precisa, independente se é sua área ou não, porque um básico de conhecimento você tem. Exato. Então, se você gosta de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas, de servir, é uma profissão boa. Tem gente que fala assim, você tem que ser médico porque médico ganha dinheiro. Não é bem assim. Quando você ganha dinheiro, é lá atrás. Hoje em dia tem médico a dar com pau. Então, toda a carreira é assim. Você tem gente boa e você tem gente ruim. E o seu desempenho, você não tem que visar o dinheiro. Você tem que visar a atitude, melhorar o próximo. O dinheiro é consequência disso. Exato, certo? Então, a pessoa fala fazer medicina porque eu vou ganhar bem? Não vai não. Se eu for dar plantão em periferia, em hospitais públicos, você vai ver que não funciona assim não. Então, você tem que ver o que você gosta, né? Fora isso, a segunda visão da medicina que eu acho é que, além de você servir, você também vai escolher o que você gosta para poder servir. Então, vamos supor, eu gosto de velhinho, então eu vou fazer a parte de geriatria. Eu gosto de cardiologia, o coração. Eu gosto de pressão alta, né, coração. Eu gosto de
a endócrino, diabetes, essas coisas. Eu não gosto de dermato que nem eu, né? E aí falando mais da dermato, né, puxando pro meu peixe, né? E aí também tem uma história muito engraçada. Quando eu tive dermato, né, no nosso ano de faculdade, que era aquele mês, né, que eu estava esperando a minha vida inteira para aquele mês, no começo das consultas era só filtro solar. Eu falei, gente, eu esperei que tudo dentro só pra passar filtro solar. Era muito engraçado. Aí você vê que não, é que o filtro solar, se você tiver que escolher um creme na vida, um só, você só pode usar esse, o melhor é o filtro solar. Por quê? Ele protege você de câncer de pele, ele diminui o seu risco de envelhecimento devido ao sol. Então ele tem vários fatores que vão ter a proteção. Então é obrigatório usar filtro solar, né? E o filtro solar 3 vezes ao dia no mínimo, né? Que a gente fala que a estabilidade é em torno de 10 horas. Então tem um monte de coisa para falar de filtro solar. Mas além de você passar filtro solar para todo mundo, que vai ser o caso, você pode pegar a parte clínica da dermatologia, que abrange alergia, psoríase, dermatite atópica, tratamento de fungo, de micose de unha, tratamento de cabelo, e também você pode pegar a parte estética, que é a parte dos nutracêuticos, estimulação de colágeno, dos cremes, e também dos procedimentos, que hoje em dia está meio terra de ninguém, né? Porque hoje em dia não tem uma legislação que fala que só dermato pode fazer. Então hoje em dia tem muito procedimento que farmacêutico, biomédico, outras profissões estão podendo fazer. Só que assim, quem botox, preenchimento, várias coisas, né? Mas quem é realmente especializado em pele e cabelo é o dermatologista. Então se você quiser fazer, por exemplo, aprender direitinho parte de botox, preenchimento, tratamento de gordura localizada, tratamento capilar, é o dermatologista que faz isso. Ok. E também assim, a medicina ela tem evoluído muito, né? Sim. Eu li uma matéria de Economist que fala o seguinte, que os jovens de hoje podem viver até 120 anos. Sim, com isso saúde, é verdade. né? 121, eu digo. 121. E com plena saúde, porque Sim. assim, até 1935 a idade média era 40 anos de idade. Sim. Depois 50, né? Hoje está em 84. Sim. Mas a medicina está evoluindo bastante e graças a Deus, assim, mas eu ainda acho que falta muita informação. Por exemplo, essa parte que você falou de filtro solar. Né? A gente tem muitas reuniões, principalmente a parte de praia, de costas brasileiras ou até do Nordeste, que muitas pessoas trabalham muito no sol, e ninguém fala para eles assim, olha, até às 10 horas da manhã é bom, que é o infravermelho, depois das 16 horas, mas aquele do 10 às 16, que é o ultravioleta, que é o que faz mal, alguém deveria falar, olha, você tem que usar realmente o filtro solar. É que muitas vezes fala, é caro e acaba não usando, né? Então, mas é caro mais ou menos, sabe por quê? Dependendo do que a pessoa tenha, o governo fornece o filtro solar. Por exemplo, no caso de vitiligo, sim, tem algumas doenças que sim. E eu acho que se a pessoa falar que ela é ambulante, que a profissão dela é essa, eu acho que teria como ela conseguir esse filtro solar de forma gratuita pelo governo. Agora, dicas de filtro solar que eu acho que assim, são essenciais é assim, por exemplo, primeiro, quando você escolhe um filtro solar, tá lá, fator 30, fator 15, fator 70, o que isso quer dizer? Quer dizer o quanto que ele vai te proteger de UVB, ultravioleta B. Sim. E o número, a conta é muito interessante. É o valor do filtro menos 1 vezes 100 dividido pelo filtro. Então, se você pega um filtro 30, ele vai proteger você 96 ponto qualquer coisa por cento. Se você pega um filtro mais alto, 97 a 98, não muda muito. Então, por que eu escolho um filtro 30 e não escolho um filtro 100? 100 eu brinco que eu falo que é sem noção, porque 100 é 1% a mais, 2% a mais, é uma coisa que não tem tanta coisa. E o que você tem que olhar no filtro é o quanto ele te protege de UVA. Porque o UVA, ou ele está escrito como bloqueador UVA, ou ele é em cruzinhas, ou ele está escrito PPD, ou quantos por cento tem o infinito, que é um padrão australiano, que é bloqueador solar. Porque a maioria dos filtros não tem padrão de UVA. Então, às vezes você pega um filtro 45 e acha que está ok, e na verdade você não sabe o quanto de UVA ele está te protegendo. E o UVA é quem causa melanoma, é quem causa várias outras doenças de pele. Então, por exemplo, geralmente o espinho celular, outros cânceres de pele são mais radiação UVB, mas melanoma é UVA.
Então, é uma coisa que a gente tem que proteger. E aí eu passei o filtro de manhã, tal, tô linda, maravilhosa. Tem que reaplicar? Tem que reaplicar. Por que você tem que reaplicar? Porque a estabilidade no filtro solar é em torno de 3 a 4 horas. Depois disso eu brinco, eu falo que o filtro é como se fosse um filtro plástico que você passa na pessoa. E aí depois disso ele começa a dar aquela rachada, começa a não funcionar direito. Então o ideal é se você puder lavar com água e reaplicar. Ah, eu não posso. Então reaplica por cima. Agora no Congresso americano... Pelo menos 2 vezes por dia, isso? 3, porque 3 horas, então você fala manhã, meio-dia e 3 da tarde. Ok, perfeito. Agora em praia, a cada 3 horas de verdade. Aquele pessoa ambulante que trabalha na praia, ou você vai passar um dia na praia. O dia inteiro na piscina também. Isso, então também tem outra coisa. Eu tenho um filtro solar que ele é à prova d'água. O que significa isso? Não existe a prova d'água, tem resistente à água, né? Resistente à água significa que você pode passar o filtro e nadar 40 minutos. Depois disso, não mais, tem que reaplicar. Então a pessoa fala, passei o filtro resistente à água faz 3, 4 horas, você está tomando sol sem filtro. Certo. Então isso é importante. Mas isso daí a própria indústria farmacêutica poderia dar mais dicas a respeito, né? Poderia. Até programas patrocinados sobre saúde, poderia colocar alguma coisa nesse sentido, né? Poderia sim. E uma coisa que eu acho bem legal falar, porque tem muita gente que tem melasma, que são aquelas manchas no rosto mais escuras e tal, que o pessoal fala que vem com a gravidez, mas a gente fala que na verdade tem a ver com alteração hormonal, tem a ver com genética, tem a ver com exposição solar, tem outros critérios aí para ter o melasma, né? E aí o que acontece? O melasma é importante que a pessoa use um filtro com cor. Por que com cor? Porque o filtro com cor, além de ter a proteção química, que é essa que a gente falou a cada 3 horas, a hora que isso aí dançou, a cor é uma proteção física, então dura um pouco mais e protege um pouco mais. E no Congresso americano agora, que foi em San Diego, em 2024, eu fui nesse congresso, eles falaram o seguinte: melasma é filtro solar com cor. E na hora de reaplicar, se você não quiser tirar toda a maquiagem, é filtro solar com cor em pó, que são os físicos. E aí tem algumas marcas de filtros físicos que são melhores do que outras. Então vale a pena você perguntar para o seu dermatologista de confiança. E a gente está vendo as mudanças climáticas, cada vez o mundo sofrendo mais calor, é mais fundamental ainda que as pessoas passem a utilizar, né, filtro solar. Sim, é muito importante. E para quem trabalha na praia, né, como ambulante, ou quem fica muito na praia, além do filtro solar, vale a pena aquelas roupas que têm proteção ultravioleta. Então, por exemplo, mas tem roupa de surfista, doutor, eu não sou surfista, não tem roupa de surfista? Tem umas marcas, se você jogar na internet e procurar, tem roupa de gente normal, tipo vestido, camisa, com proteção ultravioleta. E os chapéus também, porque assim, o povo não sabe, mas o tecido mais grosso normal que a gente tem é a calça jeans. Pela calça jeans passam 70% dos raios solares. Então, mesmo com a calça jeans, porque tem a luz visível e a luz invisível. Então na praia você fala, estou debaixo do guarda-sol, mas quantos por cento está passando pela trama do guarda-sol? E o sol refletido na areia? Então essas coisas tem que se atentar também. No deserto, a gente vê aqueles tuaregs, aquelas pessoas lá, normalmente com roupas brancas. Mas é um tecido especial, seria? Não. Eu sempre achava que era um lençol normal. Assim. Não, o dos tuaregs não é. Esses tecidos com proteção são os tecidos com mais tecnologia, né? Então assim, tem aqueles de surfista, né? Mas tem uns que não são de surfista, mas a trama do tecido é diferente. Os tuaregs, eles usam branco, por quê? Porque o branco ele absorve menos calor e é mais reflexivo. Então o que acontece? Por isso eles ficam menos quentes. Isso, porque como eles se cobrem todos, né? Então assim eles ficam menos quentes, porque na hora que está o sol no deserto, é sol mesmo, eu já fui pro deserto, não é fácil não. É verdade. Mas tem muita coisa que a gente precisa aprender ainda, né? Sim. E a informação precisa fluir também. Sim, com certeza. Tá bom. O que você diria, agora nós temos aí na época do empoderamento da mulher, as mulheres estão sendo cada vez assim, uma autoestima mais elevada, então melhora não só a alma, mas também a parte do corpo também, né? Então, e o que você falaria desse momento agora? Então, é engraçado porque eu gosto muito do empoderamento feminino. Eu acho que a gente realmente tem que ter direitos importantes, a gente tem que lutar pelo que a gente quer, a gente tem que ser valorizada e ouvida. Só que ao mesmo tempo que eu adoro o empoderamento feminino, eu tenho uma outra coisa. Não é porque você é uma mulher que você está tendo direitos, você está tendo uma possibilidade maior de crescimento,
que você não vai precisar do homem ou que você vai deixar de ter o seu papel feminino. Então, algumas pessoas passam do limite um pouquinho aí, sabe? Porque o fato de você ser empoderada não significa que você não precisa da sua metade do homem. Significa que você é seguro de si e consegue fazer o que precisa ser feito, mas sabendo que você pode se manter feminina. Então, eu acho assim, você ter uma musculatura bacana é legal? É legal porque é saúde. Hoje em dia a gente sabe que 30% do funcionamento cerebral está ligado com a massa muscular que você tem. Então é importante, saúde é importante, o fato de você fazer uma academia, de você fazer uma musculação, você garante sua massa óssea, então diminui o risco de osteoporose e pneu no futuro. Agora, o fato de você masculinizar é uma moda que está vindo, que eu não acho que é tão bonito e delicado, né? E eu acho também que, às vezes, você tem que saber que você não é porque a gente já sofreu muito com a parte do machismo, de não ter direito, de não poder votar, de um monte de coisa, que você não precisa de nada nem de ninguém. É tão gostoso, não é nem uma questão de necessidade, é tão gostoso você ter alguém que te complementa, alguém que te dá um carinho, alguém que te dá um colo. Só que aí também você tem que saber, porque já pensou, o marido chegar lá, tudo bem, você fala, oi, tudo bem, não, não é bem assim, entendeu? Então, acho que tem essa sutileza que às vezes as pessoas perdem um pouquinho a régua. Não pode perder o lado feminino. Isso, exato. Tá ótimo. E, você quer falar do desafio do livro agora? Podemos falar. Eu vou falar e depois, quando ele for lançar tudo, eu quero que você volte também. Perfeito, combinado. Então, fala um pouquinho, então. Como é que surgiu a ideia? A ideia, tá. Então, assim, gente, eu tô com um livro que é maravilhoso. Não é porque eu fiz, não, mas é que quem me ajudou também, mas não é nem isso. O negócio é o seguinte, por que eu gostei desse livro? Eu acho que todo mundo é um pouquinho hipocondríaco, sabe? Então, por exemplo, eu tô lá no consultório e tal, o paciente chegou e falou, doutora, eu tô coçando aqui. Nem sei se pega ou não pega, porque eu não examinei, mas eu já comecei a coçar também, entendeu? Todo mundo é um pouquinho assim, sabe? Eu acho. Então, eu resolvi fazer um livro que ajudasse a população, no geral, a pensar assim, eu tô tendo um sintoma, por exemplo, eu sou mulher, eu sou leiga, eu tô com dor de barriga. Eu não sei se eu procuro um clínico, um gastro ou um gineco, um cirurgião. Então, para eu ter uma noção, eu fiz um livro com as principais queixas que as pessoas podem ter e mais ou menos orientando qual tipo de especialidade elas têm que procurar. E se é grave, se não é grave. E nesse livro foi feito com o nome, né, Manual do Hipocondríaco, né, graças a mim, acho que uma galera aí que também se sente um pouquinho hipocondríaca, né, e a gente fez esse livro. Foi um desafio grande, são 5 anos de projeto. Começamos na pandemia, aí escrevemos o livro na pandemia. Aí depois que foi escrito o livro na pandemia, foi gravado vídeos em referente a cada capítulo do livro, no modelo YouTube, porque às vezes a pessoa não quer ler, mas ela quer ter a informação, uma coisa mais dinâmica, mais fácil, mais simples. E aí fomos ao desafio da plataforma, que a plataforma, Deus queira que seja entregue hoje, vamos ver se dá tudo certo nessa plataforma. Isso, aí você veio falar. Aí eu venho falar para vocês da plataforma, né? E uma coisa bem interessante também que eu tive é que eu entrei em contato com o pessoal ligado à ONU. E a ONU pediu para mim 3 capítulos novos que eu acabei escrevendo esse ano, que foi Saúde da Mulher ligada à pele étnica e pessoas em transição. E aí eu gostaria de falar só um pouquinho desse negócio de pessoas em transição, porque assim, é muito delicado, mas ao mesmo tempo para mim foi um desafio escrever esse capítulo. Eu tenho alguns homens trans no meu consultório, então para quem não entende nada disso, é assim, quando você fala trans, aquilo que você falou primeiro não era. Então, por exemplo, homem trans significa que a base não era homem, era mulher que se transformou em homem. Então, se você fala mulher trans, a base não é mulher, era um homem que se transformou em uma mulher. Para mim isso foi muito difícil no começo entender. Então, quando você fala o trans, o primeiro é o que virou, né? Então, por isso que a gente tem que respeitar, porque se ela é uma mulher trans, ela vai ser tratada como ela, mesmo que de base anteriormente fosse um homem. Então, a gente tem que ter respeito por isso. E o que eu acho interessante também é que, nesses casos, a única coisa que eles querem é ser felizes e aceitos. E muitas vezes as pessoas criticam, julgam, e eu acho assim, gente, é o que eu falo muito no meu livro. Se você falar assim, o que você é? Ah, eu sou São Paulino, corintiano, palmeirense, eu sou branco, eu sou preto, eu sou azul. Ah, eu sou LGBTQIA+, eu sou não sei o quê. E, gente, isso aqui é ser humano. Alguém levanta a mão? Tá faltando. Eu tenho um guru indiano meu, que eu sigo ele, assim, tipo, gosto muito. E ele fala assim, tá faltando um ser humano. Se você olhar essa pessoa, ele é um ser humano, beleza. Agora, eu vou fazer o que com esse ser humano? Eu vou contratar ele para o trabalho? Então, o que interessam as características de interação pessoal que essa pessoa tem e a característica técnica que ela tem e o desempenho dela. O que ela faz ali para fora, para mim, a empresa não importa.
E as pessoas não sabem isso, as pessoas julgam, criticam, as pessoas perdem muito tempo se ocupando da vida dos outros, em vez de andar em direção aos sonhos e coisas que melhoram o futuro delas mesmas. Verdade. Então é isso que eu queria deixar de mensagem. Tá bom. Viviane, quer deixar seus contatos, por favor? Sim, eu deixo. Gente, olha, tô querendo mais gente no Instagram, por favor me sigam. E quem quiser depois mais informações do livro do Manual do Hipocondríaco, também envia o meu Instagram. É @doutora Viviane Campos, com 2 Cs, né? Isso, que vai estar escritinho aqui. Mas a gente também tem um segundo Instagram, que é o da clínica, que é o @ICMedicCenter, com 2 Cs. E temos um canal do YouTube, que é o ICMedic Center, com 2 Cs também. Mas, ó, se inscreva no Instagram, doutora Viviane Campos, com 2 Cs. Muito obrigada. Gratidão, viu? Muito obrigada. Eu volto sempre. Muito obrigada e obrigada por vocês estarem aqui nos prestigiando e fazendo crescer cada vez mais. Perfeito. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica doutora Viviane Campos, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.